Bem-vindo ao Bate-Papo Digital, o podcast onde falamos sobre negócios, marketing e o mundo digital. Eu sou o Daniel Imamura. Eu sou Stephanie Forler e hoje nós iremos continuar com um papo de produtividade. A gente teve um feedback bem legal aí de pessoas comentando que ajudou, que foi útil, então vamos continuar aí aprofundando um pouco o assunto e vamos falar especificamente de produtividade no marketing digital, que é um assunto que a gente manja bastante, né? Que a gente está aí inserido, tendo que aplicar quase todos os dias para poder melhorar os nossos processos, nossa produtividade, por assim se dizer. Então, vamos aprofundar um pouquinho nesse assunto. Em algum dos podcasts anteriores, até recentes, a gente falou sobre produtividade e como ser produtivo. Agora vamos especificar um pouquinho mais o assunto e falar diretamente de projetos de marketing. Daniel, para a gente começar aí o assunto, você pode especificar para a gente o que é produtividade? Certo, então vamos relembrar aí para quem não viu os episódios anteriores. Resumidamente, a gente conseguir fazer mais coisas em menos tempo, ou as mesmas coisas que a gente já faz com menos tempo, porque isso mostra que você está sendo mais eficiente, mais produtivo. E aí, nos outros episódios, a gente falou muito sobre, por exemplo, ser produtivo estando em home office e tudo mais, porque é a realidade que hoje nós estamos inseridos. Mas que nem a Steph falou agora indo mais especificamente para o universo que a gente respira todos os dias, né? Como ser mais produtivo com as atividades de marketing digital. Que para quem de repente não é da área, não tem essa percepção, mas quem é da área com certeza vai se identificar com o que eu vou falar agora. Marketing digital é um universo assim, de atividades sem fim. Você pode fazer e sempre vão ter mais atividades que você poderia fazer ali no seu dia a dia. Porém, quanto mais atividades você coloca aí no seu dia, mais pessoas você tem que trazer para fazer. Ou então, você precisa ser mais produtivo para que, com a equipe que você tem hoje, você consiga fazer mais atividades. E vou dar alguns exemplos de atividades. Vamos supor que você tem seu time de marketing internamente, ou uma agência, né? Se você trabalha no universo de agências, você tem ali as suas tarefas de redes sociais, que eu acho que é o exemplo que todo mundo consegue identificar, né, a similaridade ali. Você tem ali que fazer o seu post do dia. Isso é uma atividade. Só que se você quiser fazer o post do dia, vários stories, alimentar o IGTV, produzir um material específico para o LinkedIn, outro para o Facebook, outro para o Instagram e assim por diante, a gente vê como que não é só manter atualizadas as redes sociais, a gente pode fazer uma infinidade de outras atividades para enriquecer o trabalho de marketing digital, só que isso leva tempo. E se você tem uma equipe mais enxuta, como que você vai fazer tantas atividades para enriquecer o seu marketing digital? E é aí que entra, né, justamente as dicas que nós vamos trazer hoje sobre produtividade especificamente para os projetos de marketing digital, que pode ser para você que está aí trabalhando em agência ou para você que tenha o seu time interno, trabalha no time interno de marketing para a gente poder aprimorar as técnicas que você usa no seu dia a dia. Exatamente. Como você comentou, muitas vezes para um projeto de marketing digital, a gente acaba envolvendo muito mais pessoas. 1, 2, 3, 4 pessoas aí para a gente chegar no objetivo final. Então, trabalhar a produtividade aí dentro disso acaba envolvendo não só fazer mais com menor esforço, mas também coordenar todo mundo para que todo mundo esteja indo para o mesmo norte. Pontos como planejamento de rotina, processos, estruturação de equipe podem ser feitos no coletivo. No podcast de produtividade, a gente falou mais na parte individual, mas as dicas, as ideias podem ser adaptadas para serem utilizadas no coletivo. Então, a gente chega aí, como seria o primeiro passo? A gente está aí entrando num projeto, a gente tem uma equipe, qual que é o primeiro passo que a gente deve pensar na hora de planejar ou trazer a produtividade para dentro do projeto? Certo. Que nem, né? Isso, para quem não sabe, a Stephanie coordena todo o nosso time de marketing aqui na agência
e eu fico ali na gestão geral da empresa, do time. Então, a Stephanie é meu braço direito na hora de coordenar as equipes. E depois que o time comercial fechou ali um projeto e a gente selecionou quem são as pessoas, o primeiro ponto que a gente sempre faz, né, é uma reunião, seja no nosso caso, né, com o cliente, para que a gente consiga entender quais são os objetivos que o cliente espera obter com aquilo que ele contratou aqui da nossa agência. E a partir de uma entrevista que leva cerca de uma hora e meia, todo o nosso time fazendo vários questionamentos em cima do cliente, a gente pega e monta, né? Mais especificamente a Stephanie tem essa função, da gente montar um planejamento inicial, porque aí todo mundo do time, mesmo que tenha participado ali da reunião, vai ter um documento exatamente para onde que a gente deve ir. Que, vou dar um exemplo bem bobinho, assim, vamos dizer, mas é super importante, mas que vários planejamentos às vezes acabam escorregando, se a gente tem um trabalho de SEO, qual que é o objetivo desse cliente? É gerar tráfego ou o objetivo número 1 é aumentar as vendas? E aí? Então a gente precisa entender qual que é esse objetivo, que o SEO é um meio para trazer pessoas para dentro do site, mas eu quero trazer volume de pessoas, de repente, para acessar o blog daquele e-commerce, ou eu vou trazer pessoas para comprar os produtos que o e-commerce está oferecendo. É um detalhezinho assim que, se a gente não ficar atento no começo, a gente pode estar trazendo um monte de tráfego, tá dando certo, o SEO tá tudo certo, porém não está alinhado com o objetivo. Então, planejamento aí que a Stephanie, no caso, faz aqui para os clientes da agência é indispensável. Exatamente. É muito importante a gente saber para onde a gente está querendo chegar, para a gente saber o que a gente vai fazer, né? Uhum. A partir daí, tendo o objetivo do cliente, independente do que seja, a gente se alinha internamente, a gente conversa, olha, o objetivo do cliente é isso aqui, o que a gente pode fazer em cada determinado setor, quais são as suas ideias. A partir daí a gente separa em passos menores como que a gente vai chegar nesse objetivo. O objetivo é movimentar as redes sociais, vai. É um objetivo bem simples. Tá, como que eu vou movimentar essas redes sociais? Eu vou precisar de arte, e para essa arte eu vou precisar de alguém que cria arte, alguém que crie o texto da arte, alguém que crie o texto da publicação, alguém que observe qual é o tipo de publicação legal para ser feita. Então a gente vai separando em pequenos passos como que isso vai ser feito, como que a gente vai chegar nesse objetivo a longo prazo. E é muito importante que a gente tenha em mente tempos, prazos e datas, ou seja, tempos, quanto tempo eu vou demorar para fazer cada atividade, quanto tempo eu vou demorar para escrever esse texto, quanto tempo eu vou demorar para fazer essa imagem, prazos para falar para o cliente, a gente vai demorar 2 dias para poder fazer isso daqui, a gente vai demorar 1 dia para fazer qualquer alteração que o cliente solicitar. E as datas? Nossa previsão é que a gente chegue no objetivo em tal tempo. Que aí a gente acaba tendo os marcos e tendo em mente que a gente precisa fazer, a gente tem uma data de entrega e isso precisa ser entregue dentro do estipulado, do que foi informado para o cliente. E até é importante a gente ter essas datas e todo esse planejamento, porque se a gente não faz isso, o cliente fica às vezes perdido e isso gera ruído na comunicação. Que quantas vezes, né, aqueles clientes que são um pouco mais ansiosos, né, a gente nem fez a primeira reunião, ele já está perguntando quais são os próximos 10 passos do projeto. E é para esse tipo de cliente, ou na verdade para todos os clientes, mas principalmente para esse, né, a gente passar para ele um cronograma com os prazos, as datas e tudo muito mastigadinho para que ele entenda o processo internamente, facilita com que a comunicação flua de uma forma muito mais eficiente, porque se a gente simplesmente fala para o cliente, vamos criar um post nas suas redes sociais, lá no seu Instagram, às vezes para o cliente ele pode simplificar demais essa tarefa e achar que alguém vai sentar ali durante 30 minutos na frente do computador, abrir o Photoshop, fazer uma arte, entrar no Instagram e vai publicar. Mas internamente a gente tem vários processos, várias etapas que passam pela mão de, no mínimo, acho que uns 4 ou 5 profissionais para produzir uma arte. Então, é importante que o cliente
consiga visualizar que tem todo esse processo, todas essas pessoas trabalhando, que tem que se respeitar os prazos, senão vai ter o ruído aí da comunicação. Então, isso é um ponto crucial que não pode faltar. Exatamente. Além disso, ajudar na produtividade. Criação de um monte de tarefa que vai ter que ser feita. Sim, é a criação de um monte de tarefa que vai ter que ser feita, mas é aquele tipo de tarefa que você vai sentar, vai saber exatamente quando que essa tarefa vai vir e vai saber exatamente o que você precisa fazer nessa tarefa. Você não precisa ir atrás, sei lá, do e-mail de briefing que foi enviado 2 meses atrás, perder 15 minutos procurando. Isso daí é um tempo perdido que pode ser evitado com um planejamento. Você olha lá o planejamento, tá planejado isso daqui, eu vou ter que fazer isso aqui. Pronto, tá resolvido. E também... a gente conseguir, né, colocar as atividades numa sequência lógica, saber o dia que a pessoa vai estar disponível, tudo isso a gente consegue só com planejamento, porque se chegar no dia de entregar a tarefa e, por exemplo, tem que fazer a arte lá, abrir o Photoshop e fazer a arte. Se a gente não planejou tudo antes, não vai ter o texto que é para ser incluído na arte, a gente não vai saber se realmente todos os profissionais estão disponíveis naquele dia. Então, a gente precisa criar essas rotinas ali dentro do nosso planejamento, né, para encaixar certinho. Se a gente vai fazer determinada publicação, vai ter essas etapas e demora X dias para sair a arte. E isso evita que a gente perca muito tempo, porque senão a gente vai ficar ali patinando do tipo, vou fazer tal tarefa. Só o tempo de você abrir o sistema, conferir se você pode fazer a tarefa, você já perdeu 5, 10 minutos às vezes. E de 5 em 10 minutos num dia inteiro, às vezes vai perder 1 ou 2 horas do seu dia conferindo tarefas que você não está liberado para fazer, né? Que como a gente brinca aqui, você já está disponível para você fazer, né? Que é como a gente sinaliza dentro do nosso sistema. Então, tem que ter toda essa metodologia aí de planejamento para ser mais produtivo. Sem planejamento, vai dar cabeçada. Sim, exatamente. Eu, por exemplo, tenho, 40, 45 tarefas por dia. Eu consigo dar conta? Consigo. Por quê? Eu planejo meu dia anteriormente. Ao invés de terminei uma tarefa, entra no sistema, vai olhar o que precisa ser feito, eu já tenho planejadinho, anotadinho, separado o que precisa ser feito. Então, se eu for pegar 40 tarefas e ter que gastar 5 minutos para cada tarefa para ver no sistema, isso daí já, de 5 em 5, já perdi metade do dia. E a priorização, né? Você faz a priorização também. Você sabe o que tem que fazer primeiro, o que tem que fazer de manhã, à tarde. Você consegue já ter uma noção ali do que é mais urgente ou mais importante que você tem que fazer primeiro, justamente porque às vezes tem outra pessoa que vai dar continuidade na tarefa e assim por diante. Então, além do planejamento, né, para você ter as datas, é importante também saber priorizar, que de nada adianta você lançar um monte de tarefas numa simples lista de atividades e não priorizar, porque se não priorizar, pode ser que vai começar a querer fazer a arte antes do texto, e aí não vai dar, vai ser impossível fazer essa tarefa, e aí, de novo, perder o tempo que poderia ser economizado. Exatamente, não colocar o boi na frente não colocar a carroça na frente do boi. E a Stephanie entrando com mais um dos bordões ao contrário dela. Sou ótima nisso. Sim. E de rotina, Stephanie, o que a gente tem de rotina aqui, que eu já vi que é um próximo tópico aqui que você marcou na nossa pauta aqui? Sim, rotina. Rotina é uma coisa muito importante na hora, principalmente no planejamento. O planejamento já ajuda a criar rotina, mas também ter a rotina de organização pessoal, rotina de organização de tarefas, como foi comentado. Por exemplo, a gente tem uma reunião com a equipe todo dia, 9h45 da manhã. Beleza. É só uma reunião? Depende. Por quê? Eu tenho 40 tarefas por dia. Várias tarefas demoram 15 minutos, 20 minutos, outras tarefas demoram
1 hora, 2 horas para ser feitas. Eu vou começar uma tarefa que demora 2 horas e interromper 9h45 em ponto para poder fazer a reunião? Não, isso daí, para eu retomar a tarefa, vai 10 minutos, 15 minutos, retomar toda a linha de processo que eu estava fazendo. Então, essa rotina auxilia a priorização de quais tarefas eu consigo encaixar antes da reunião, além de me obrigar a estar pronta para a reunião 9h45. 9h30 eu já tô lá marcando o que eu preciso falar na reunião. Sim, é aquilo, né? Se essa reunião não tivesse horário marcado, fosse solto, né? Aí de manhã, que já seria difícil de reunir todo mundo no horário certinho, porque cada um tem as suas atividades, né? Mas ter essa reunião às 9h45 é posto num horário que é bem estratégico, que, vamos dizer, às 9h45, todo o time, acredito eu, já está ali trabalhando, respondendo e-mails, vendo as atividades, o dia já começou. Porque se essa reunião fosse, por exemplo, às 8h30 da manhã, a gente sabe que tem pessoas do nosso time que começam a trabalhar às 9h, então já fica meio inviável. E mesmo que a pessoa comece às 9h, a gente marcasse às 9 horas da manhã, é importante que ela tenha um tempo prévio, antes da reunião, para ver, por exemplo, né, que essa reunião que a gente faz às 9h45 é o nosso Daily Scrum, que é para a gente saber se tem alguma urgência, se teve algum imprevisto que precisa ser discutido em equipe. Se a pessoa não tiver tempo antes dessa reunião para verificar pelo menos os e-mails e já ter feito, né, o seu planejamento do dia, a reunião fica improdutiva. Então, é importante saber escolher em que horário a gente vai fazer ali essa rotina, esse ritual, porque os rituais dizem ali se as coisas estão acontecendo certinho. Isso dá ritmo para o time e até mesmo com o cliente a gente tem os rituais que por exemplo, a apresentação dos relatórios. A gente marca para a primeira semana do mês, ali por volta do 5º dia útil do mês, para apresentar o resultado do mês anterior. E o cliente acostuma com isso e não fica naquela ansiedade de quando será a próxima reunião. Já tem data marcada, tá tudo certinho, é só seguir a rotina. E isso poupa a gente de... Lembra que a gente tem que fazer a nossa reunião mensal? Quando você pode? O cliente já sabe, na primeira semana do mês, ele tem que ter um dia ali, a gente vai, com antecedência, ligar para ele, marcar a videoconferência e naquela data especificamente a gente vai fazer o call. Então, os clientes já meio que se preparam para cumprir com essa rotina. Então, a coisa flui e evita que a gente fique perdendo tempo. Então, a gente fica mais produtivo com as rotinas. Rotina não engessa, na verdade, faz com que as coisas fluam mais naturalmente. Sim, exatamente. A rotina é também importante para que a gente faça algumas tarefas, algumas que são mais automáticas, de uma forma mais realmente automática. Por exemplo, eu tenho o hábito, tenho a rotina de todo dia, no final do dia, depois que eu terminei tudo, de olhar todos os e-mails da empresa e ver se tem alguma coisa. É automático, é rotina. Acabei minhas coisas, eu automaticamente já estou olhando os e-mails. Eu não perco tempo procurando os e-mails, eu não perco tempo onde que eu acesso os e-mails, enfim, porque já está automático, é memória muscular ali. Uhum. Essa rotina é uma coisa que eu implementei no meu dia e é uma coisa que eu resolvo em 5 minutos. Logicamente, sempre prestando atenção para a gente não derrapar, não perder a atenção nessa parte autônoma da coisa, mas auxilia pra caramba. Sim, é igual pegar aquele exemplo, né, de quando a gente começa a dirigir. Para quem dirige aí, deve se lembrar que nas primeiras vezes, principalmente quando você pega aqueles carros que tem que trocar marcha, pisa na embreagem, não sei o quê, é super difícil de você, no começo, né, prestar atenção em todos esses movimentos que você tem que fazer. Mas depois que você já tem prática, experiência, você entra no carro e sai dirigindo e nem pensa mais. É quase a mesma coisa. É saber que tem a reunião às 9h45, que a Stephanie, no final do dia, faz toda essa checagem, essa validação. E isso acaba sendo algo natural. E ela não esquece por quê? Acontece todo dia, igual beber água. É natural. Você sentiu sede, você bebe água ali, igual eu já bebi água aqui umas 3, 4 vezes aqui. Você não pensa, simplesmente executa. E isso faz com que você seja mais produtivo também, porque não tem que fazer um esforço homérico para você fazer ali a reunião ou para você fazer a checagem das atividades no final do dia. É natural. E isso faz com que, por exemplo, né, a Stephanie ela é super organizada. E isso é porque tem essas rotinas. Porque se não tivesse a rotina,
talvez a organização dela seria algo muito mais custoso para que isso acontecesse. Então, se você aí é meio bagunceiro e tal, procura criar algumas pequenas rotinas, que isso ali ajuda bastante. Até mesmo, vou dar um exemplo assim que às vezes pode parecer, nada a ver com o marketing digital que a gente está falando aqui. Mas às vezes até você ter um horário padrão ali para você ir almoçar, fazer sua pausa do cafezinho, é importante. Porque isso dita se você está em dia com o seu cronograma, com suas tarefas ali, porque você sabe que as coisas estão acontecendo antes ou depois do almoço. Eu sou muito assim. Eu tenho meu horário ali para almoçar, e eu sei que se, por exemplo, determinadas atividades, sei lá, fazer a checagem junto com o financeiro, se eu não fiz isso na parte da manhã e já estou indo almoçar sem ter feito isso, meu dia teve algum imprevisto, as coisas estão atrasadas, então eu redobro a minha atenção. Então são coisinhas assim que fazem com que a gente ganhe ali produtividade. E, por exemplo, a gente falou desses rituais, essas rotinas já em outros podcasts. Não vou me lembrar agora qual que foi dos episódios, que a gente já gravou vários aqui, mas a gente falou dessas rotinas que você pode aí voltar nesse episódio e ver lá as rotinas que a gente adota aqui dentro da consultoria digital, que elas ajudam muito o nosso time a ter essa produtividade. Então, o Daily Scrum que a gente falou aqui é um dos rituais que a gente acaba aplicando junto com o time, justamente para que os processos fluam numa rotina ali saudável. Sim, exatamente. E como eu comentei, também tomar cuidado com essa rotina para que ela não seja totalmente robótica. Porque aí a gente começa a fazer tudo no automático, começa a derrapar. Sim, então, exatamente. Sempre a gente ter o pé no chão, sempre prestar atenção naquilo que a gente está fazendo. A rotina ajuda, mas se a gente se robotizar também, principalmente no marketing, que está sempre atualizado, se você fizer a mesma coisa todo santo dia, sem mudar uma vírgula, também a coisa não roda direito. Sim, aí, por exemplo, a dica que dá para trazer mesmo nessas rotinas, né, que aí trazendo um livro aí que acho que é bem conhecido de várias pessoas, e quem não leu eu recomendo que leia, é O Poder do Hábito. Tudo que é uma rotina, basicamente é composto do quê? De um gatilho que dispara uma rotina que é executada e no final nós temos um resultado, ou no exemplo lá que ele dá no livro, uma recompensa, né? Que quando a gente fala de hábitos, a gente tem uma recompensa ali. O horário, 9h45 pra gente, é só o gatilho. E aí acontece uma rotina que é o quê? É a reunião. E a reunião tem um formato, um tempo e tudo mais para facilitar o processo. Mas a gente sempre tem que dedicar a atenção devida, né, que a Stephanie está reforçando aqui, para que a coisa aconteça. E aí, coisas que você pode, mesmo assim, se é um negócio que requer um pouco de criatividade, que a gente está falando de marketing e tudo mais, como que você poupa tempo, né? Ou seja, você fica mais produtivo para executar uma coisa que é uma rotina, mas requer criatividade, né? Porque às vezes o pessoal pensa que a rotina vai bloquear a criatividade. Vamos pegar de novo o exemplo aí das redes sociais que está nos acompanhando aqui nesse episódio. Você está ali pensando, qual será a minha próxima arte? Primeiro, isso já teria que estar num planejamento. Mas supondo que chegou o momento criativo, né? Ali, você já sabe que tem que criar uma frase motivacional, uma frase de impacto para ser publicada ali. Mas como que eu vou criar essa arte? É simples, você pode ser orientado a dados. Pega os dados lá da sua ferramenta, lá no Instagram ou de alguma outra ferramenta que você pega os dados de desempenho das suas publicações e verifica das últimas artes que são de frases de impacto, frases motivacionais, qual que foi o formato, o autor, etc., que mais teve impacto, mais compartilhamentos, mais likes, enfim, cada rede social vai ter a sua métrica ali. Pô, entendi qual que é o formato, sei lá, frase grande com a foto do autor do lado, simplificando aqui. Então, você já poupa um esforço ali de criação. Você ainda vai poder aplicar sua criatividade, mas você sabe que o que dá resultado é esse formato. Então, você pode replicar esse formato, aplicando toda a sua camada de criatividade, mas você vai poupar de verdade algumas horas ali, quebrando a cabeça, que isso que gasta energia na parte criativa, né, de você descobrir a tal da inspiração. Se você já tem uma linha criativa, fica muito mais fácil. Então, ter os modelos, as análises de dados, tudo isso faz com que, até mesmo na parte de criação, você seja mais produtivo. Nada impede de ter os brainstorms e reinventar a roda,
mas tem o momento certo para fazer isso aí. Tem que estar no planejamento, a reunião de brainstorming. Mas no dia a dia, se você já sabe o que tem que fazer, tem que criar a sua rotina, que é, vou criar a arte. Beleza, esse é o gatilho. O que está dentro da minha rotina ali, o processo? Vou ver os dados, de acordo com o formato que eu tenho que publicar hoje, e vou, então, para o meu processo criativo, que poderia ser de 1 hora, você vai reduzir, às vezes, para 30 minutos, ou até menos, dependendo do formato que você quer criar. E aí, o resultado final é um post que vai ter super engajamento nas redes sociais. Então, vai ser eficiente, vai dar um super resultado, poupando tempo, esforço, energia e um monte de coisa. E, consequentemente, dá para fazer mais atividades dentro do dia desse profissional aí, por exemplo. Exatamente. Legal, a gente falou de rotina, a gente falou de planejamento, que são as bases centrais aí na hora de conquistar a produtividade, mas também a forma que a gente organiza a equipe é uma coisa que influencia diretamente. Como um projeto envolve mais de uma pessoa, como que a gente pode estruturar a equipe para poder melhorar essa parte da produtividade? Certo. Aí, vamos dizer, tem 2 caminhos que a gente pode colocar. Vou colocar um caminho mais antigo, que normalmente acho que é o que as pessoas mais conhecem, que é por departamentos. Então, vamos supor, que nem a gente explicou aqui, uma arte, ela vai passar pela mão de vários profissionais de departamentos distintos. Vou simplificar aqui, mas vamos supor, tem a parte de criação do texto, que vai ali naquela publicação do Facebook ou do Instagram, enfim, e depois tem que fazer a arte para ilustrar esse texto. São 2 departamentos já, um de conteúdo e o outro de criação. Um formato mais antigo seria o quê? Pega essa demanda, despacha para o departamento de conteúdo, ele vai fazer todas as etapas dele, depois você vai despachar isso para o departamento ali de criação. Só que é uma fila de produção, então se tiver vários posts no dia, o pessoal ali vai estar com a filinha de posts para escrever e o outro vai estar com a filinha de posts ali para criar. E muitas vezes não vai ter o quê? A comunicação entre esses departamentos. Por quê? O trabalho não é muito sincronizado, porque cada um está com a sua fila de prioridades e vai dar procedimento ali, né, na execução das tarefas. Isso é um jeito mais tradicional. Um jeito que tem ganho cada vez mais força, você talvez já ouviu esse termo, que é os squads, ou as equipes, os times, que são o quê? Times multidisciplinares, onde todo mundo ali está numa sinergia das atividades que estão acontecendo. Aqui na consultoria digital, a gente tem organizado as nossas equipes em squads. Então, por exemplo, o profissional de mídias sociais, o pessoal de conteúdo e o pessoal de criação tem, vamos dizer, um time que sempre trabalha junto, porque a gente consegue sincronizar melhor as atividades que eles vão fazer. Então, eles fazem, vamos dizer, em datas próximas, numa sequência lógica e na mesma prioridade, porque eles jogam como um time. Da mesma forma que um time de futebol tem goleiro, zagueiro, meio de campo e atacante, a gente tem a mesma coisa, só que para as atividades de marketing digital. E isso faz com que eles trabalhem mais em sinergia. Mesmo que, às vezes, o goleiro não está atuando e está a bola lá no ataque, mas ele está vendo o que está acontecendo. É a mesma lógica. A gente faz isso com o nosso time, porque se essas pessoas sempre trabalham juntas, elas estão sempre vendo os mesmos clientes, os mesmos projetos, estão dando as mesmas prioridades, fica muito mais fácil de resolver qualquer imprevisto, trocar uma ideia, fazer um brainstorm, porque está todo mundo já muito inteirado, está todo mundo entrosado, né? Que até que o pessoal brinca, o time tem que estar entrosado para jogar bem. É a mesma coisa com os nossos squads. A gente cria times multidisciplinares para que a gente possa ter mais eficiência. Senão, vai ser... Claro que o nosso time é grande, mas nem tanto, né? A gente está na casa das 20 pessoas aqui na consultoria digital. Todo mundo meio que se conhece, óbvio, né? Porque são só 20 pessoas, mas não quer dizer que todo mundo tem entrosamento. Então, se eu misturar os times muito, não vai ter a mesma eficiência do que os squads que já rodam bonitinho, que trabalham há meses, às vezes anos juntos, e eles sabem até como se comunicar e tudo mais. É tipo jogar truco, já sabe o sinal do outro, assim, já sabe o que tem que fazer, e a jogada vai que vai. Então, uma das formas da gente ter mais produtividade com o marketing digital é essa estruturação da equipe em squads. Esse é um formato que a gente pegou até
vamos dizer, de metodologias ágeis, né, Scrum, Agile, né, tem muito dessa coisa do mundo do desenvolvimento, deu para incorporar também no mundo do marketing digital, tem dado certo, então fica uma dica aí para quem quiser testar isso aí, é montar os times multidisciplinares para que eles sempre trabalhem juntinhos. E claro, você pode compartilhar o que a gente fala de recursos, né, que são os profissionais entre alguns projetos, mas é importante que ele tenha essa visão que agora ele está jogando nesse time, no time A, B ou C, e ele entende qual que é a sistemática daquele time que ele está jogando naquele momento, dá super certo e vai que vai, a produtividade aumenta bastante. Exatamente. Uma coisa aí legal que você comentou sobre Agile, Scrum, uma outra dica que a gente pode dar de planejamento, de produtividade, é pegar exemplos dos outros. Uhum. Temos esses frameworks que são conhecidos aí no mercado, que você consegue aprender bastante, consegue pegar exemplos e adaptar dentro da sua realidade, e são coisas que são aplicadas, são coisas validadas, que dão certo, e que você pode dar uma estudada, dar uma lida e ver o que é possível ser aplicado. Por exemplo, a gente está com uma mistura na consultoria. A gente tem o Daily Scrum, que é da metodologia Scrum, tem os Squads, que é da metodologia ágil. Então a gente foi pegando os exemplos de outros e adaptando dentro da consultoria digital. Sim, é pegar o que tem de melhor ali e que funciona pra gente. E isso só chegou nesse ponto porque a gente testou muita coisa. Então, se hoje, aí, no seu departamento de marketing ou na sua agência, né, não tá dando muito certo algum processo, ou você acha que tem uma chance muito grande de melhorar a produtividade do seu time, convido você a fazer testes. E aí você vai conseguir mensurar como que era do jeito antigo e do jeito novo. E aí, com os dados, você vai poder tomar uma decisão muito mais assertiva. E aí, entra, por exemplo, a gente utilizar um software, um sistema para medir tempo de tarefas e tudo mais, que foi uma das coisas que a gente investiu nos últimos anos. Desde que a gente abriu a consultoria, na verdade, a gente já busca, né, trabalhar com sempre softwares de gestão, mas a gente sempre vem aprimorando. E a gente trocou até recentemente o software de gestão de tarefas. Continuando essa parte aí dos programas que eles ajudam pra caramba, ao invés de você pegar um Excel, montar uma tabela, ficar passando, versando, enfim, é uma coisa que pede muito tempo, que era utilizado antigamente, a gente tem os programas. Geralmente, programas na nuvem, que todo mundo consegue acessar com uma conexão na internet, que você divide entre os diversos membros da equipe e que facilitam a vida de todo mundo, porque eles já são feitos para esse fim, pegam feedbacks de outras agências, enfim, eles são adaptados para a realidade. Dentro disso, a gente andou trocando, andou testando umas ferramentas aí, umas a gente manteve, outras a gente não manteve. Quais ferramentas você consegue indicar pra gente, Daniel? Certo, uma que a gente usou por bastante tempo, desde o começo da consultoria digital, que já era uma ferramenta que a gente conhecia de empregos passados, né, tipo vidas passadas, que era o Teamwork. Essa aí foi um sistema que a gente utilizou por alguns anos aqui na agência, e foi muito, muito útil para a gente. A gente conseguia separar os projetos, ter todo um backup na nuvem e tudo mais. Só que depois a gente, conversando com outras agências, participando de webinars e tudo mais, a gente descobriu o Operandi, que hoje é o software de gestão de tarefas que a gente utiliza e tem sido bem eficiente porque para nós ficou mais fácil de ter uma previsão das atividades que vão acontecer no futuro. O Teamwork também tinha, vamos dizer, como ver isso, mas a gente achou que o Operandi era mais fácil para isso que a gente queria ver, né? Uma visão de futuro de quantas atividades uma pessoa tem, quantas horas ela está se dedicando ali a fazer determinadas tarefas, tem time sheet, tem um monte de recursos que, alguns em comum com o Teamwork, mas fazia muito mais sentido para a gente ali, né, migrar, e aí foi a última troca de sistema de gestão de tarefas. Os dois sistemas são pagos, né, por tamanho da agência, eles precisam ser pagos, não tem como utilizar eles gratuitamente, mas se a gente está, de repente, aí, quem está nos ouvindo, urgência, né, trabalha sozinho, ou é um departamento pequeno ali de uma empresa e tudo mais, que não precisa de tantos recursos assim,
tem o Trello, por exemplo, é um sistema excelente, super famoso, que dá para você fazer um Kanban ali. Para quem não sabe, Kanban é aquelas coluninhas do tipo para fazer, fazendo, feito, né? E ele tem vários recursos para você armazenar comentários, arquivos na nuvem, status, etiquetas, tem muita coisa, né? É um sistema muito bom e ele é gratuito, né? Para você poder utilizar. Então, tá aí um plano B para quem quiser utilizar uma versão gratuita. A gente usou também o Monday já para alguns projetos. Na verdade, a gente até usa, porque um dos nossos parceiros que a gente faz aqui projetos juntos, ele utiliza o Monday, então a gente acaba ainda continuando usando com esse parceiro especificamente o Monday, não tem problema, dá super certo. E tem vários outros aí do mercado que podem ser escolhidos. Para a parte de agendamento de publicações, por exemplo, a gente já usou o MLabs, esse aí foi um software que a gente usou também por um bom tempo, para a gente fazer os agendamentos das publicações de redes sociais aqui do time, porque é muito mais prático você agendar as coisas do que ficar tendo que publicar o post naquela hora específica, né? Então, a gente consegue criar uma rotina de agendar as coisas antes e isso faz com que seja muito mais produtivo o dia, né? Não tem que ficar entrando num monte de logins e senhas e tudo mais, né? E mais recentemente a gente começou a usar o Ethos, que, vamos dizer, tem a mesma função, né, de agendamentos e tudo mais, só que ele é um pouquinho diferente, e até acho que, Stephanie, você pode falar mais da ferramenta, porque você que usa ela todos os dias aí com o time. Eu só sei porque passa lá pelo financeiro, que trocou de uma para outra, mas eu não boto a mão nessa ferramenta. Na real, as duas são muito parecidas. Realmente, tem pouquíssimos detalhes que diferem as duas. Então, eu acho que pelo preço e pela disponibilidade, eu acho que vale testar as duas e ver qual se adapta melhor na realidade. Inclusive, o MLabs e o Ethos também tem gerenciadores de tarefas deles, que dá para diversos tipos de situações, que também eles não são gratuitas, mas também tem um valor mais baixo. Por exemplo, o MLabs, na época, era R$ 9,90 por cliente. Ethos, R$ 12 por cliente. Então, também é possível dar uma olhada no gerenciador de tarefas deles, embora eles sejam mais voltados para redes sociais. Sim, e por exemplo, até às vezes, né, você olha assim o valor, né, putz, eu vou ter um time grande aqui, ou muitos clientes, né, se for o caso do Ethos, né, que o Operandi, por exemplo, você paga por usuário, né, no sistema. Às vezes, se você só olhar o valor bruto, você pode falar, nossa, mas tudo isso, né, eu tô investindo aqui nesse sistema, mas de verdade, é o melhor investimento que você pode fazer aí para sua equipe, na sua agência, dentro da sua empresa. Não importa aí o que você faça, mesmo que você não trabalhe com marketing e está ouvindo esse episódio aqui por curiosidade. Investir num sistema desse é um dos melhores investimentos que você vai fazer. Por isso que é bom você escolher muito bem a ferramenta, ver testar várias, qual que se adequa melhor à sua realidade aí, os seus processos, porque, de verdade, o tempo que a gente economiza e poupa a gente de ficar dando cabeçada ali, de perder tempo, perder prazos, já aconteceu no passado, lá nos primórdios da consultoria digital, que a gente tentou utilizar um sistema de Kanban com post-its e tudo mais com o time que a gente tinha na época. Não deu certo, tá, galera? A gente precisou realmente do software, tá tudo configurado, bem bonitinho ali, e aí que a gente deu mais valor para o Teamwork, que era a ferramenta que a gente estava utilizando na época, para conseguir efetivamente organizar a casa e ter muito mais produtividade. Depois que a gente acertou a mão ali dos primórdios da consultoria para frente, nunca mais a gente deixou o sistema de lado, porque o sistema salva muitas horas. Tem até se não me engano, é um estudo, não vou saber agora precisar de quem que foi esse estudo, mas para cada 1 hora de planejamento, você poupa 10 horas ali de retrabalho, né, de trabalhos desnecessários. Então, é bem importante você conseguir ter todo o planejamento, que foi a primeira etapa lá que a gente conversou aqui nesse episódio, mas para que você mantenha esse planejamento vivo, atualizado e todo mundo inteirado, a ferramenta de gestão de tarefas, a que você quiser, vai te ajudar. Basta você saber escolher e aí ninguém mais vai ficar desatualizado, tem que ficar perguntando para o outro, fazendo interrupções desnecessárias, porque o sistema tá lá para documentar e avisar, lembrar. Tem um lugar que todo mundo que precisa ver uma tarefa é só entrar lá e tá tudo disponível
7 dias por semana, 24 horas por dia. Exatamente. A gente pode pensar, eu só tenho um cliente, não preciso de um gerenciador. Mas você vai pensando, todo objetivo de negócio é crescer. Então a coisa vai escalar em algum momento. Aí você vai ter 2 clientes, 3 clientes, 5 clientes, 10 clientes. Como que você vai lembrar de tudo de 10 clientes diferentes? Uhum. Então é importante a gente precisar nessa parte aí e realmente escolher um programa que seja de acordo com os seus processos. A gente passou mais de um ano olhando ferramenta atrás de ferramenta para ver qual que mais se adequava dentro daquilo que a gente fazia. Sim, a gente acho que foi campeão mundial de testar ferramentas. A gente devia estar no Guinness Book aí por testar tantas ferramentas num curto espaço de tempo, mas foi bom para a gente conseguir identificar ali qual que realmente se adequava dentro do nosso universo. E aí até vai abrindo um parênteses para quem é de agência, né, e tá ouvindo a gente, deve estar pensando, putz, mas não cabe pagar uma ferramenta hoje para fazer a gestão de tarefas e tal. Já dei as dicas das ferramentas grátis, mas vamos supor que você testou e namorou uma ali que é paga, você queria aquela. Comece a colocar esse valor no orçamento dos seus clientes de agora, para que daqui a alguns meses, quando você tiver mais clientes dentro da casa, você tenha verba suficiente para conseguir pagar esse sistema de gestão de tarefas. A gente tem que provisionar hoje os recursos que a gente quer contratar amanhã. Então não adianta você só, putz, agora pegou fogo aqui, tô com vários clientes e preciso contratar o sistema, mas eu não orcei que eu ia ter essa despesa antes. A conta não fecha. Você precisa, então, já ir pensando que daqui a alguns meses você vai fazer essa contratação dessa ferramenta, você sabe quanto que é a ferramenta, você já vai lá, faz o orçamento e tudo, e já vai embutindo nos serviços que você está vendendo hoje, que aí você vai gerar o caixa necessário para poder pagar ali a ferramenta futuramente. Então, fica uma dica aí, vamos dizer, de contabilidade da agência, para você poder provisionar esse valor aí, porque realmente, se alguém me perguntasse qual que é o investimento que você mais faz, se você pudesse escolher só um investimento, um software para a agência inteira, com certeza seria o de gestão de tarefas. O e-mail eu trocava por outra plataforma de e-mail, o arquivamento de documentos na nuvem eu trocava também, trocava tudo, menos abrir mão de ter um sistema de gestão de tarefas. Eu poderia migrar todos os outros serviços para alguma opção grátis, mas a gestão de tarefas, eu não abriria mão hoje do sistema que a gente utiliza, ele é pago e tudo, então o meu investimento iria para aí. Sim, o core da agência. Exatamente. Se isso para vocês terem noção, se isso aí der pau, sumir, apagar, a operandi lá, caiu uma bomba no servidor e sumir com tudo, a gente vai, vamos dizer, sofrer um pouquinho, porque a gente vai ficar na mão, porque o software lá ajuda muito a gente a se organizar. Claro que a gente tem todos os nossos backups de contratos para saber escopos, e-mails. A gente tem os planejamentos também. Os planejamentos. Mas o dia a dia é o operandi, né? É a nossa plataforma de gestão de tarefas. Então, a gente gosta muito de tê-la funcionando, né? Então, o pessoal do operandi que de repente pode estar ouvindo a gente, cuide bem aí da ferramenta, porque para a gente ela é primordial. E que mais? Você consegue indicar mais alguma ferramenta, Daniel? Assim, nessa parte de produtividade, né, tem aquelas ferramentas que até mesmo você já citou que é para, por exemplo, fazer o Pomodoro, né, que você fica contabilizando o tempo das tarefas. Eu acho que ajuda também bastante a ganhar essa produtividade aí no dia a dia dos projetos. E acho que uma dica, assim, não é nem de software, mas que para mim e para outros membros aqui da equipe ajudou bastante, e no caso aqui entra aí nas dicas de produtividade para projetos de marketing digital, porque é só o que a gente faz, né? Foi desligar notificações de WhatsApp, Telegram, todas essas coisas do celular. Porque como o celular sempre está com a gente, né? A gente sempre acaba querendo olhar, ou mesmo uma pequena distração do celular que vibrou ali, a gente dá aquela olhadinha para o lado, isso acaba fazendo com que a gente fique menos produtivo. Então, desligar essas notificações e ter horário para olhar e-mail, essas coisas, são pequenas dicas simples, mas que aumentam, sim, a produtividade da gente no dia a dia. E não precisa, vamos dizer, de nenhum software, nada. É só ter o planejamento de quando que você vai olhar os e-mails e desligar ali
a notificação desses aplicativos no seu celular, isso já ajuda bastante. E aí depois acho que dá até pra gente fazer um episódio aí só de plugins que adiantam tarefas, agiliza, porque para quem já viu um dos vídeos meus aí no YouTube, quando eu mostro o meu Google Chrome aberto aqui, que eu tô analisando algum site, alguma coisa, vê que eu tenho uma infinidade de plugins instalados ali no meu Google Chrome, todos para garantir, né, que eu vou minimizar esforços. Então tem plugins de SEO, plugins para ver tags do Google Analytics, do Google Tag Manager, tem até plugin para você acelerar o vídeo do YouTube em 3x, 4x para você, quando você pega aquele tutorial que a pessoa está falando super devagar, assim, você pega, acelera ali o vídeo e isso gera mais produtividade. Mas vamos deixar isso aí para um próximo episódio, aí onde a gente fala só de ferramentas, plugins, aí eu trago os meus e você traz os seus, Stephanie. O que você acha? Sim, é uma boa. Eu tenho bastante coisa, não só plugin. Eu, por exemplo, tenho uma tabela que eu deixo salva aqui nos meus favoritos, que tem todos os links que eu acesso todo dia. Olha aí. Então, já dá para fazer mais um episódio aí sobre plugins, ferramentas e produtividade. Então já vamos colocar aqui na pauta para a gente gravar mais um episódio aí relacionado a essa questão de ferramentas e produtividade. Então, para a gente não se estender mais, esse aqui foi mais um episódio do Bate-Papo Digital. Obrigado para você que escutou esse episódio até aqui. Eu sou o Daniel Imamura. Eu sou Stephanie Fodler. E nos vemos na próxima semana com mais um episódio do Bate-Papo Digital. Até lá!